Olá, oitavo ano, how's it going? Espero que vocês estejam bem. Estou aqui terminando a 30ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E hoje a gente vai falar um pouquinho da Passive Voice. A gente já tinha começado a ver ela na semana, né? Essa semana que passou. Fizemos aí alguns exercícios, o início do capítulo 8, né? E esse tópico gramatical vai cair na prova final de vocês desse ano letivo de 2020. Então, vamos ver lá regrinhas, como é que funciona, né? Então, temos um cartoon aí, divertido, onde a galinha está na frente do computador e ela escreve o seguinte, aparece escrito na tela do computador: An error has occurred. Então, um erro ocorreu, né? Um erro ocorreu, né? A gente não sabe exatamente quem cometeu esse erro. Se foi o pessoal do outro lado do sistema, se foi alguém que estava manipulando aí o computador, se foi a galinha, a gente não sabe, né? Então, temos aí uma frase no passado para a gente dizer que aconteceu algo, mas a gente não sabe quem foi que fez essa ação. Então, a galinha fala, I'm saying this in the passive voice. Aliás, a galinha não aparece depois, né, na continuação lá do aviso do computador. I'm saying this in the passive voice and avoid taking any personal responsibility. Então, estou dizendo isso na voz passiva e evitando alguma responsabilidade pessoal. Então, quando a gente quer contar algo para alguém sem dizer quem realizou a ação, ou mesmo quando não sabemos quem realizou a ação, nós usamos a voz passiva. Praticamente quase todas as sentenças na voz ativa, onde se menciona o autor da ação, podem ser passadas para a voz passiva. Entretanto, algumas sentenças não podem ser convertidas para a voz passiva. É o caso das sentenças com verbos intransitivos, por não conterem objetos em suas construções. Nós vamos ver que na voz passiva, nós precisamos do objeto para que ele se torne o sujeito da ação. Então, na ativa nós temos um sujeito, um verbo transitivo e temos um objeto como complemento. Quando passamos essa sentença para após a passiva, esse objeto se torna sujeito da sentença, tá? Então, mas entretanto, como nós dissemos aí, os verbos intransitivos, por exemplo, não tem como serem passados para passiva. Então, por exemplo, se eu disser he is sleeping, ele está dormindo, eu não tenho como passar essa sentença para a voz passiva, né? Eu não tenho objeto nessa sentença. He is laughing, he has gone, he's died in 2007. Todos esses verbos e essas sentenças não são possíveis de serem transformadas em vozes passivas, ok? Vamos ver algumas regrinhas para a gente construir a voz passiva. Existem regrinhas básicas e elas são obrigatórias, tá? Então, primeira delas é crucial, não existe voz passiva sem o verbo to be. O tempo verbal da sentença vai me indicar o tempo do verbo to be. Então, é possível usar verbos modais para construir a voz passiva e, nesse caso, o verbo to be deverá vir no infinitivo, como be mesmo, logo após o modal verb, tá? Imediatamente seguido do verbo da ação no past participle. O agente da ação ele vai passar a ser na voz passiva, desnecessário na voz passiva. Mas se eu quiser dizer quem foi que realizou, eu tenho que colocar antes a preposição by, tá bom? Então vamos ver dois exemplos aí. Eu tenho uma frase na voz ativa, they recognize the murderer. Então, eles reconhecem o assassino. O assassino é o objeto da minha sentença, que para a voz passiva, agora ele vai se tornar o sujeito. Então, o assassino é reconhecido. Então, eles reconhecem o assassino é reconhecido. Por quem? Por eles, by them. Mas eu não preciso colocar. Se eu quiser colocar, that's okay. Mas não é necessário para mim, tá? Com o modal verb, nós temos the children can play the guitar. Can play the guitar. The guitar é o meu objeto da sentença na voz ativa e vai tornar o sujeito na voz passiva. The guitar can be played by the children. Ok? Então, deixei para vocês aí um exercíciozinho
de gramática, com as tabelinhas para que vocês possam consultar aí também, tá? Esse exercício tem chave de resposta no mesmo arquivo e peço a vocês que só confiram a chave de resposta depois do exercício pronto, tá? Baixem o PDF, façam o exercício no caderno ou mesmo na mesma folha. Não precisa, se quiser baixar o PDF, só consulta, vai marcando no caderno, né? Número 1, número 2, especifiquem direito quais são as respostas para qual exercício, mas façam para vocês treinarem e aprenderem também o uso da voz passiva, que é muito comum na língua inglesa, ok? Deixei para vocês um comentáriozinho, não se esqueçam de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo neste vídeo e o idioma da semana é Nothing will work unless you do. Nada vai funcionar a menos que você faça. See ya, guys. See you next week. Bye-bye.